Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar sobre uma realidade muito próxima da maioria dos empresários. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 9, 10 milhões de microempresas, que representam 52% da mão de obra empregada. Esse volume enorme, né, de empresas e de pessoas dependentes dela tornam as microempresas algo muito sensível dentro da economia do país. Só que nem tudo são flores. As microempresas crescem, mas muitas vezes passam por dificuldades. Quando tem dificuldade no pagamento das suas dívidas, percebe que não vai conseguir honrar, existem algumas soluções jurídicas, né, para auxiliar as microempresas. Não só as microempresas, mas todas as empresas, as sociedades anônimas, mas muitas vezes os microempresários não têm acesso às informações das possibilidades jurídicas para auxiliá-los nesse momento de dificuldade. Então, nós vamos conversar hoje sobre as possibilidades de recuperação judicial para as micro e pequenas empresas. E para nos ajudar a entender isso, ninguém melhor do que um professor na área, o Dr. Nelson Zanzanelli, professor universitário de graduação e de pós-graduação, um grande amigo de longa data, né? Já formado na segunda melhor turma de 1986, que foi da PUC, porque a melhor foi da Mackenzie. A disputa continua. E professor universitário desde 1989, né? Ministrando aulas nesta área, né, de direito comercial, de direito empresarial. E uma carreira em grandes bancos, na cúpula de empresas, sempre nessa área empresarial. E hoje vai nos auxiliar, né, um pouquinho a entender esses mecanismos, essas ferramentas que parece que estão acessíveis aos micro e pequenos empresários e muitas vezes não são utilizados. Dr. Nelson, muito obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui no nosso programa Direito em Foco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Direito em Foco. Na verdade, é um tema que é interessante nós sempre estarmos analisando em face de toda a relevância que a microempresa, a empresa de pequeno porte, tem perante o mundo econômico, o mundo jurídico no Brasil. E talvez, quem sabe, com a nossa disposição aqui, possamos abrir as mentes de alguns empresários, né, até tentando buscar novos meios de recuperação, ou ao invés de quebrar a empresa, ou de eventualmente trazer uma inviabilidade na atividade econômica desse país. Perfeito, doutor Nelson, mas assim, pra gente, como o nosso público é eclético, né, nós temos Sim. empresários, nós temos pessoas de outros ramos, temos estudantes de direito, alguns colegas de profissão, o que é recuperação judicial? Como é que nós poderíamos definir em breves palavras o que é uma recuperação? O que é uma recuperação judicial? A recuperação judicial, ela, na verdade, está prevista na Lei 11.100 de 2005, e ela foi instituída modificando uma lei que já estava antiquada da época de Getúlio Vargas, que era a Lei de Falências e Concordatas. Na verdade, a recuperação judicial, ela veio trazer a possibilidade de viabilizar, de fato, a mantença da empresa, a mantença da atividade econômica no seu exercício capitalista. Observávamos que a concordata, ela, na verdade, não atendia uma recuperação judicial. A concordata, até 2005, no qual foi o período em que entrou em recuperação, a lei em vigência de nova falência e recuperação judicial, ela, na verdade, só estabelecia a possibilidade de ter uma moratória no pagamento dos créditos quirografários. Ou seja, era muito difícil qualquer atividade empresarial, e principalmente também a microempresa, se recuperar, porque as dívidas bancárias, as dívidas trabalhistas, as demais obrigações de toda atividade empresarial continuavam sendo
vencidas, né? Não havia nenhum plano de pagamento disso, somente os quirografários. E com isso, obviamente, era muito comum uma empresa em concordata convolar em falência. Quer dizer, na lei anterior, então... Na lei anterior, então, na verdade, era não quase... Podia, era muito difícil você levantar uma concordata e manter-se numa atividade econômica. Então, agora, com a Lei 11.101... Com a Lei 11.101 de 2005, na verdade, a ideia foi, de fato, viabilizar a atividade econômica. Recuperar, de fato, a empresa. Fazendo com que a empresa, desde que ela tenha condições, né, de fazer uma análise de crédito, ela possa requerer a recuperação judicial, pedindo que os créditos vencidos e vincendos até o momento do pedido de recuperação passem a ser analisados pelo juiz de direito e efetivamente apresentado isso como um plano de recuperação e aprovado e homologado, ele vai cumprir esse plano. Ou seja, então isso de fato foi uma luz, né, para que os empresários viessem a ter uma perspectiva de fato uma recuperação, mantendo emprego, mantendo a economia e assim por diante. Doutor, mas o que acontece na prática é o seguinte, as microempresas, elas estão com dificuldades de pagamento, né, dos tributos, dos fornecedores, de empregados, enfim, todas as suas dívidas, ela tem dificuldades. E uma das coisas que não passam, quer dizer, passam muitas coisas na cabeça do empresário, mas uma delas, uma que não passa, é pedir recuperação judicial. É vantajoso a recuperação judicial para o microempresário ou isso só serve para aquelas grandes empresas, as empresas SAs, e isso é um outro universo, o pequeno empresário, aquele lá que tem 10 funcionários, 15 funcionários, que tem um faturamento pequeno, ele diz, não, eu não vou conseguir pagar, eu baixo as portas e depois o credor que vem me procurar. Entendo. Na verdade, eu entendo que a nova lei, ela de fato ela veio atender o preceito constitucional. Se nós analisarmos o início da microempresa e depois a proteção constitucional, você percebe que a lei que hoje regula sobre falência e recuperação judicial criou inclusive um plano especial para as microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos só retomar um pouco a história. A microempresa e empresa de pequeno porte, ela foi instituída em 1984. Na verdade, numa época em que nós vivíamos ainda na ditadura militar, nós estávamos ainda sob a égide de uma burocracia governamental muito grande, e foi criado, à época, o Ministério da Desburocratização. Inclusive, o ministro era Hélio Beltrão. E um dos nortes desse ministério foi, de fato, criar um estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte, que era para viabilizar, primeiro, a regularização das atividades, que antigamente a maior parte delas era informal, porque era tão caro você montar uma empresa, que eu preferia fazer coxinha na minha casa, ou ter uma mecânica na minha garagem sem regularizar, porque era tão difícil que não compensava. Então, a estrutura da microempresa ela foi criada já para criar esse norte, essa possibilidade de pessoas de pequeno porte, de fato, terem uma estrutura. Com isso, a lei ela trouxe vantagem de aquisição de crédito, uma desburocratização na tocante à contabilização, inclusive a microempresa, de pequeno porte, a lei fala que não haveria necessidade nem do contador, se bem que eu entendo que sempre é conveniente, né, para fazer uma escrituração correta. Não há necessidade do advogado de assinar o contrato social, caso seja uma sociedade optante por microempresa. Então, na verdade, você tem sempre diversas vantagens já do próprio governo para que incentive a atividade econômica. Porque, como você bem disse, a grande parte hoje da atividade econômica do nosso país está pautado na atividade da microempresa e empresa de pequeno porte. E, além do mais, digo o seguinte, com a Constituição de 88, passou a ficar prevista a proteção jurídica da microempresa e empresa de pequeno porte. Perfeito, doutor Nelson, mas a questão que eu acho que bate muito a porta de todos os pequenos empresários, né, os micro e pequenos empresários, é o seguinte, ele está lá com uma série de dívidas, ele está percebendo que pelo fluxo de caixa ele não vai conseguir honrar, não vai pagar,
E assim, o que ele deve fazer? Ele deve baixar as portas, ele deve procurar um profissional para tentar a recuperação judicial, ele pede autofalência. Qual é a orientação jurídica que nós podemos dar aos empresários que, espero que ninguém esteja nessa situação, mas lamentavelmente sabemos que muitos estão nessa situação. Sim. E esses empresários que estão com esse dilema, com essa, né, nessa situação grave, o que eles devem fazer? Qual que seria a sua orientação como um professor experiente para que ele possa seguir? Em primeiro lugar, quando nós falamos na possibilidade de requerer uma recuperação judicial, nós primeiro temos que falar o seguinte: a microempresa, a empresa de pequeno porte, como todas as demais atividades empresariais, elas devem estar devidamente registradas na junta comercial, devem comprovar que tem um exercício de pelo menos 2 anos, deve comprovar que ela está com a sua escrituração em ordem, com os seus balanços em ordem, ou seja, não tem como eu pedir uma recuperação judicial de uma pessoa jurídica ou de um microempresário que é totalmente desregulado, desestruturado. Então, para que eu possa, em primeiro lugar, tentar buscar uma recuperação judicial, eu tenho que saber o seguinte: eu tenho minha atividade regular, eu tenho minha atividade registrada, eu estou com a minha contabilidade em dia, porém, infelizmente, por diversos fatores, eu não estou conseguindo honrar os meus compromissos. Bom, verificando esses requisitos, não tive um benefício de 5 anos atrás de uma outra recuperação, as pessoas não foram condenadas à falência, ou seja, eu tenho todos esses requisitos, aí sim eu tenho que analisar efetivamente, eu tenho condições de me recuperar? Então, a grande questão é essa. Se o empresário percebe que tem condições de recuperar... Por que eu vou pedir autofalência? Eu não vou pedir autofalência. Vamos tentar recuperar. Veja bem... E isso com esse caminho judicial. Sim. Então, por quê? Porque, na verdade, quando se trata de microempresa e empresa de pequeno porte, eu acredito que muitos microempresários não têm conhecimento que a lei traz alguns benefícios de forma diferenciada de uma recuperação de outras pessoas jurídicas que não são microempresas e pequeno porte. Por exemplo, o pedido de recuperação especial para microempresa e empresa de pequeno porte, já no primeiro momento, vai ser requerido ao juiz. Eu tenho o prazo depois do deferimento que vai ter que ser feito pelo juiz de direito, após eu apresentar essa minha primeira petição, demonstrando minha contabilidade, demonstrando quem são meus credores, etc. Depois do deferimento, eu tenho 60 dias para apresentar o plano. No entanto, o que é interessante, o que viabiliza? Viabiliza o prazo de pagamento dos créditos que vão estar sujeitos à recuperação judicial, um prazo de 36 meses. Perfeito. Então, doutor Nelson, essa análise preliminar deve ser feita pelo empresário, junto com um profissional, com um advogado, com o seu contador, para poder fazer o pedido. Então, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: feito esse pedido, como é que ele vai pagar essa dívida? Mas eu vou pedir para o senhor responder depois do intervalo. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para
jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Nelson Zanzanelli sobre a possibilidade de recuperação judicial para pequenas e médias empresas. No primeiro bloco, o Dr. Nelson explicou muitíssimo bem as possibilidades de recuperação judicial, genericamente, e o porquê que para as pequenas e microempresas há um tratamento diferenciado, né? A questão da lei que faz com que haja um pequeno privilégio, não é muito grande, mas é um diferencial para as micro e pequenas empresas. O Dr. Nelson estava explicando no final do primeiro bloco que a atitude que o empresário, que o pequeno e o microempresário deve ter ao perceber que as suas dívidas estão maiores do que sua capacidade de pagamento, eles devem procurar um profissional responsável, um advogado, contador, né, e analisar essa situação para poder fazer o pedido. Então, o Dr. Nelson explicou lá quais são os requisitos básicos, né, para fazer esse pedido. E agora nós vamos conversar o seguinte: muito bem, feito este pedido, o que é que acontece depois, doutor? Qual que é o dia seguinte ao dia do pedido? Tem que ser pensado. Na verdade, no momento que você faz o pedido, eu sempre entendo que você já tem que ter uma estratégia para apresentar o plano, caso seja deferido o pedido de recuperação judicial. Veja bem, quando eu ingresso com a demanda perante o juiz, na verdade ele vai deferir ou não o pedido de recuperação judicial. A partir do momento, ao deferir, ele já vai suspender todas as execuções e ações por um prazo de 180 dias. Quer dizer, olha aqui. Aquele monte de ação que o empresário está tendo, aquela chuva todo dia, dia, vai oficial ficar de suspenso justiça, em razão do despacho do juiz, para da tudo. decisão do juiz. Sim. Então você já tem um fôlego de 6 meses. Porém, o que acontece? Pelo artigo 53 da lei, e isso se aplica a todos os devedores, né, que pediram a recuperação judicial e também a microempresa, você tem 60 dias após a publicação do deferimento para você apresentar o seu plano de recuperação judicial. É dizer o que vai fazer. Sim, olha, eu vou pagar desta forma, ou eu vou vender tal maquinário, ou então vou pedir empréstimo, eu não sei. Algum plano que, no caso, vai ser suficiente para que o juiz defira esse plano ou não. O que é interessante, já é uma característica na recuperação especial, que se aplica só para microempresa e empresa de pequeno porte, é que você não necessita da Assembleia Geral de Credores. Assembleia essa, órgão esse, só que na juiz. verdade vai ser o divisor de águas, é o que vai aprovar o plano das demais sociedades. E nesse caso, Nesse só o juiz. caso, o juiz já vai deferir ou não. Uhum. E o que é importante pensar é o seguinte: eu tenho esse prazo de 60 dias que são decadenciais. Ou seja, ao não apresentar esse prazo, vai convolar a influência. Então, por isso que eu digo, eu sempre entendo o seguinte: vou pedir recuperação,
Então eu vou pedir recuperação já convicto que eu tenho de fato uma perspectiva, um plano a ser apresentado. E não apenas uma situação em que eu não tenha nem como efetuar um pagamento. Porque aí, obviamente, vai convolar em falência. Mas aí, nesse plano, doutor Nelson, o que é usual? É um desconto, pagar à vista, parcela em 12 vezes? Como é que é isso? Ou então, o que é mais interessante, que talvez acho que a maior parte dos microempresários não sabe, é que ao requerer o plano especial de recuperação judicial, que vai se aplicar para microempresa e empresa de pequeno porte, o juiz, ao deferir esse plano, você vai passar a pagar a primeira parcela depois dos 180 dias. E você pode requerer, pela própria lei, assim estabelece, o benefício de pagar todos esses seus créditos em 36 parcelas mensais iguais, ou seja, são 3 anos. Isso, então são 6 meses de carência, sim, aí começa a pagar em 36. Os 36 meses. Isso foi interessante, que foi alterada com uma lei complementar em 2014. Quando foi criada a lei em 2005, de fato eu não via tanta vantagem na microempresa, porque você tinha os créditos quilografários tão somente, e você não tinha esse prazo, você até tinha que atender o prazo comum de 12 meses para pagar os créditos trabalhistas. Na verdade, até na microempresa e na empresa de pequeno porte, até os créditos trabalhistas, eventualmente você também vai pagar em 36 vezes. Quer dizer, então, às vezes a falta de conhecimento, doutor, é que às vezes faz com que o microempresário ele bata a cabeça, não vá tentar uma salvaguarda do seu patrimônio, do seu negócio, que, além de ser importante para ele, é importante para a própria nação. Porque você mantém o círculo, né, da riqueza do mundo. E, como eu disse, a microempresa, eu percebo, a maior parte das lojas que nós temos numa rua, hoje microempresa e empresa de pequeno porte. É verdade. E agora, esses 36 meses para pequena empresa, para empresa de pequeno porte, pode ser um tempo superior a isso, então? A lei fala em 36 vezes, não é? E que, na verdade, já é um benefício, né, que foi concedido. E os juros disso, doutor? Os juros, na verdade, como a própria lei fala, você vai pagar os juros legais, que é a taxa Selic. Não é? Então, às vezes, você fala, não vou entrar com uma recuperação judicial, vou tentar fazer uma renegociação bancária. Tem que ver muito bem isso, né? Porque, às vezes, o banco, por mais que vou ter um prazo maior do que 36 meses. Mas e quanto eu vou suportar pagar esse valor? E todos os débitos que a pequena e a microempresa possuem podem entrar nesse plano? Pode parcelar tudo? Na verdade, os créditos trabalhistas, os créditos quirografários, os créditos, digamos... Só para esclarecer, os quirografários são aqueles... os créditos quirografários. Quirografar vem do latim, né, de assinar, né? Então são os créditos que não possuem garantia real. É a duplicata, o duplicata, cheque. cheques, notas promissórias, recebíveis, que na verdade são o dia a dia da microempresa, né? Os créditos com garantia real, hipoteca, penhor, né? O que não se aplica em qualquer recuperação judicial, e aí, logicamente, é o parágrafo 2º do artigo 49, e isso também vai se aplicar à microempresa, são aqueles créditos decorrentes de arrendamento mercantil, isso está fora, os créditos decorrentes de alienação fiduciária, os créditos com contrato de cláusula de irrevogabilidade, não é? Então, alguns contratos e algumas operações previstas assim, no artigo 49, parágrafo 2º da lei, também se aplicam como exceções que não vai se aplicar para a microempresa e empresa de pequeno porte. E, doutor Nelson, nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria da sua opinião na seguinte situação. A recuperação judicial, ela é vantajosa ao empresário, especialmente o tema do nosso programa, ao pequeno e ao microempresário? É vantajoso entrar nesse sistema ou é melhor ele tentar por outros meios? Qual que é a sua... Que outros meios, né? A renegociação direta ou baixar as portas? Eu acho que baixar as portas, eu acho que sempre é a última possibilidade. Infelizmente, uma das mais usadas. Infelizmente existe até uma cultura, vou baixar as portas, não vou pagar mais ninguém, depois prescreve tudo. Isso, logicamente, é uma fábula, isso é um fake news, né? Porque hoje, com todos os sistemas de computador e tudo mais, todo mundo vai continuar executando você. Então, não faça isso, né? Ou você tenta renegociar, eventualmente,
cada caso, se isso for possível. Agora, se você de fato tem uma possibilidade de uma recuperação, eu aconselho, após uma análise que tem que ser feita caso a caso, não tem como falar uma receita, olha, todos entrem com recuperação. Mas eu aconselho que deve-se procurar um profissional da área que vá atender a isso. Inclusive, no pedido de recuperação judicial, existe a possibilidade hoje dos tributos federais você colocar também na própria recuperação. Que é o grande terror dos empresários. Imagina, então eu vou também colocar com um parcelamento de até 84 parcelas os tributos federais, não é? E, eventualmente, você pode aplicar um dispositivo da lei que fala que, em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, pode até majorar 20% sobre essas parcelas. Então, seria até 100 parcelas. Veja bem. Então, o senhor está dizendo que é um sonho, né, para o empresário, né, que pode parcelar em 100 vezes tributos federais, desde que preenchidos os demais requisitos. Agora, sempre eu vejo assim, tem que, de fato, sempre analisar se tem essa viabilidade da recuperação. Né? Não entrar com a recuperação e, eventualmente, depois vir a falir. Eu acho que você tem que, de fato, fazer uma análise. Eu acho que falta um pouco esse conhecimento dos microempresários. Né? Não os desmerecendo, mas talvez não tenha esse conhecimento que tenha esse plano especial da lei que faculta essa possibilidade de recuperação. Lembre-se, é muito ruim falir. A falere, a perda da fé, da confiança, na verdade, a bancarrota do direito italiano, eu não vejo nenhum benefício. Mas os empresários não tinham essas informações, mas aqueles que assistiram hoje o programa Direito em Foco, com certeza já tem essa instrução, já tem uma ferramenta a mais para poder analisar e graças à inteligência, à maestria de informações que o senhor aqui nos proporcionou, muitíssimo obrigado. Uma pena o nosso programa está terminando, mas até porque nós poderíamos ficar horas aqui com essas explicações, nos aprofundando em todos os detalhes, todas as grandes possibilidades aí dessa ferramenta legal. Dr. Nelson, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu espero que os microempresários tenham uma outra postura após essas informações, vão buscar os seus direitos para quem tentar recuperar e manter-se no mercado. Com certeza, o senhor está salvando algumas empresas aí com essas suas palavras. Então, muitíssimo obrigado a todos pela audiência. O programa Direito em Foco volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá e muito obrigado pela audiência.